Bom dia, graça e paz. Vamos a mais uma leitura bíblica do nosso projeto Lendo a Bíblia com o Pastor. Nossa leitura hoje encontra-se em Números, capítulo 4, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: realizem um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão coatita da tribo de Levi. Façam a lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Os deveres dos coatistas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos mais sagrados. Quando o acampamento se deslocar de um lugar para o outro, Arão e seus filhos entrarão primeiro na tenda do encontro para remover a cortina interna e usá-la para cobrir a arca da aliança. Depois, cobrirão a cortina interna com couro fino e por cima do couro estenderão uma peça única de pano azul. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a arca. Em seguida, estenderão um pano azul sobre a mesa onde ficam expostos os pães da presença e sobre o pano azul colocarão as tigelas, as colheres, as jarras e as vasilhas para as ofertas derramadas e o pão da presença. Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho e por cima dele uma cobertura de couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a mesa. Depois, cobrirão com pano azul o candelabro, suas lâmpadas, os cortadores de pavio, os apagadores e as vasilhas especiais para o óleo. Cobrirão o candelabro e seus acessórios com couro fino e os colocarão sobre o suporte usado para transportá-los. Em seguida, estenderão um pano azul sobre o altar de ouro e cobrirão o pano com ouro fino, com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. Os demais utensílios usados no serviço do santuário serão embrulhados em pano azul, cobertos com couro fino e colocados sobre o suporte usado para transportá-los. Removerão as cinzas do altar de sacrifícios e o cobrirão com um pano roxo. Colocarão todos os utensílios do altar, os braseiros, os garfos para a carne, as pás, as bacias e todos os recipientes sobre o pano e os cobrirão com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. O acampamento estará pronto para se deslocar quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os objetos sagrados. Os coatitas virão e transportarão tudo até o lugar de destino. Contudo, não tocarão nos objetos sagrados, pois se o fizerem, morrerão. Esses são os utensílios da tenda do encontro que os coatitas transportarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será responsável pelo óleo usado no candelabro, pelo incenso perfumado, pelas ofertas diárias de cereal e pelo óleo da unção. De fato, será responsável por todo o tabernáculo e tudo o que nele há, incluindo o santuário e seus objetos. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: não permitam que os clãs coatitas sejam eliminados do meio dos levitas, para que eles vivam e não morram quando se aproximarem dos objetos mais sagrados. Vocês devem fazer o seguinte: Arão e seus filhos sempre entrarão com os coatitas e dirão a cada um que deve fazer ou carregar. Os coatitas jamais entrarão para ver os objetos sagrados, nem mesmo por um momento, pois se o fizerem, morrerão. O Senhor disse a Moisés: realize um censo dos membros dos clãs e famílias da divisão gersonita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Os clãs gersonitas serão responsáveis pelo serviço geral e pelo transporte de cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com suas coberturas, a cobertura externa de couro fino e a cortina da entrada da tenda do encontro. Levarão também as cortinas divisórias do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio e as cordas de todos os objetos relacionados ao seu uso.
Os geassonitas são responsáveis por todos esses itens. Arão e seus filhos orientarão os geassonitas a respeito de suas funções, seja o transporte dos objetos ou execução de outras tarefas. Encarregarão os geassonitas daquilo que devem transportar. Essas são as funções dos clãs geassonitas na tenda do encontro. Prestarão contas de suas responsabilidades diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Registre agora os nomes dos membros dos clãs e das famílias da divisão merarita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Sua única função na tenda do encontro será transportar cargas. Levarão as armações do tabernáculo, os travessões, as colunas e as bases. As colunas das divisórias do pátio, com suas bases, estacas e cordas, e todos os utensílios e objetos relacionados ao seu uso. E encarregue cada um, por nome, daquilo que deve transportar. Essa é a função dos clãs meraritas na tenda do encontro. Prestarão contas de sua responsabilidade diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés e Arão e os líderes da comunidade fizeram a lista com os nomes dos membros da divisão coatita de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.750, de acordo com seus clãs. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs coatitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Fizeram uma lista da divisão gersonita de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.630, de acordo com seus clãs e famílias. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs gersonitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado. Fizeram a lista da divisão merarita de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, e totalizando 3.200. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs meraritas. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel fizeram uma lista de todos os levitas de acordo com seus clãs e famílias. O total de homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro e para transportá-la foi de 8.580. Quando registraram os nomes, conforme o Senhor havia ordenado, encarregaram cada homem de sua tarefa e lhe disseram que deveria transportar. Desse modo, o registro foi completado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus, um Deus extremamente organizado, ordeiro, que distribuiu o povo por gerações, por famílias, por clãs e por tarefas. Cada um recebeu a orientação específica do que deveria fazer, e apenas o que deveria fazer. E não foi permitido a nenhum deles fazer outra coisa, a não ser o que foi assim determinado, e eles encararam esse serviço sagrado, santo, servindo na tenda do encontro, seja embrulhando, seja carregando as coisas, como um privilégio de estar servindo na obra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, complete essa palavra em nossa mente, em nossos corações. Amanhã retornaremos com mais um Lendo a Bíblia com o pastor.